Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o nosso programa especial Brasil pós-pandemia, a retomada. Eu e o nosso colega âncora Rafael Colombo, que está lá no estúdio em Brasília, vamos conduzir o programa através de uma entrevista com o ministro da Economia, Paulo Guedes, a quem eu dou imediatamente minhas boas-vindas e a quem eu faço imediatamente, que ele não gosta de perder tempo, a primeira pergunta. Paulo Guedes, o seu dilema é ninguém inveja. Nós temos que continuar ajudando porque as pessoas ficaram mais pobres. Nós temos que fazer reformas que ainda não foram feitas. Nós temos que gastar e investir, está faltando isso. E, ainda por cima, nós temos que economizar por causa do teto de gastos. Ministro, o senhor tem um caminho no meio dessa floresta de problemas? William, nós tínhamos um diagnóstico que continua válido, que é exatamente o principal inimigo nosso antes da pandemia era o descontrole de gastos públicos. Então, tínhamos feito a reforma da Previdência, derrubamos os juros, que era o segundo maior despesa do governo. A primeira era a Previdência, 750 bilhões de reais o ano passado, e subindo 60, 50 bilhões por ano. Fizemos a reforma da Previdência. A segunda maior despesa era os juros, e nós desalavancamos bancos públicos, mudamos o policy mix, não é? Apertamos o fiscal para poder ter um juro de equilíbrio mais baixo. Eu disse isso o tempo inteiro, que viveríamos com juros mais baixos e câmbio mais alto. Nós íamos acabar com o paraíso dos rentistas, porque aquela combinação antiga era uma combinação explosiva, não é? Era a política monetária muito apertada e a fiscal frouxa. Então você tinha uma combinação maldita, que era os juros lá em cima e o câmbio lá embaixo. Você desindustrializou mais rápido o país, foi uma combinação explosiva e nos causou um endividamento em bola de neve. Nós desmontamos essa armadilha também e os juros desabaram. Vê que os juros agora estão 2 e pouco. Se não tivesse o Covid, estaria também a 2,5, estaria abaixo do mesmo jeito. E, finalmente, a terceira grande despesa, que eram os salários do funcionalismo, nós tentamos colocar isso, no meio dessa confusão toda, nós tentamos colocar na reforma administrativa, não foi possível ir adiante, nós colocamos no Pacto Federativo, não foi possível ir adiante, e aí nós colocamos como uma contrapartida da descentralização de recursos para estados e municípios, exatamente para o dinheiro da saúde não ser consumido pelo funcionalismo, com aumento de salários. Eu até usei essa expressão, não podíamos dar as medalhas antes da guerra. Estamos combatendo o coronavírus, o dinheiro tem que ir para a saúde, o dinheiro não podia ser diluído em aumentos salariais da máquina. Então, foi até isso que vazou naquela reunião nossa, quando eu disse, olha, eu consegui pelo menos botar a granada no bolso do inimigo, porque, mal ou bem, nós controlamos os 3 gastos. Então, em meio a essa confusão toda, nós não perdemos o rumo no sentido de travar as principais despesas. Quando travamos as principais despesas, fomos atingidos pelo coronavírus. Ora, é um outro problema, como você colocou, é um desafio novo, não aconteceu antes, não é o desafio convencional de uma queda de demanda para uma recessão, porque a oferta também encolheu, né? A economia encolheu, a oferta foi retrátil e a demanda também, encolheu tudo. Então é um choque nunca sofrido antes, nunca houve um choque como esse na economia global. O que era uma maldição para nós acabou virando uma bênção, nós não estávamos integrados à cadeia produtiva global. Então, o que nos causou um atraso de 10, 15, 20 anos aí de crescimento, acabou que numa hora como essa, por não estar integrado às cadeias globais, você não sofreu esse choque de fora. Tanto que as primeiras estimativas diziam que o Brasil ia cair 10%, sendo 1/3 mais ou menos, 3,5% pelo choque externo, e o choque externo não está acontecendo dessa forma. Nossas exportações estão mais ou menos iguais à do primeiro semestre do ano passado. Caíram nossas exportações para os Estados Unidos, caíram também para um outro grande parceiro, que é a Argentina, caíram um pouco para a Europa, mas subiram bastante para a China. Para cada dólar que nós estamos exportando para os Estados Unidos, nós estamos exportando 3 dólares para a China. Então, como os chineses estão precisando de proteína animal, nós estamos aumentando as exportações. Minério também está aumentando. Então, de certa forma, o choque externo não veio. Já está todo mundo tendo que rever a queda, já não é mais 10%, já estão revendo para 6 e pouco. O que está mais compatível com as estimativas iniciais nossas, que esse choque externo ia ser um pouco menos violento. Mas, de qualquer forma,
foi uma mudança dramática na nossa política, né? Nós estávamos indo para reformas estruturantes e tivemos que sair na direção de auxílios emergenciais. Fizemos uma bateria, lançamos, até eu acho que há muita crítica. Críticas são construtivas, quando são construtivas, nos ajudam muito. Mas eu acho que há um pouco de crítica também indevida aí, porque o que aconteceu? Logo que nós ficamos sabendo da pandemia oficialmente dia 11 de março. Nas primeiras 2, 3 semanas, nós soltamos 200 bilhões de redução de compulsório, fizemos 150 bilhões de empréstimos, 100 bilhões, linhas abertas, né? 100 bilhões pela Caixa Econômica Federal e 50 bilhões pelo BNDES. Depois, mais 150 bilhões de antecipação de benefícios de aposentados e pensionistas e também diferimento de recolhimento de FGTS e de arrecadação de impostos, o imposto simples. Então, nós fizemos 500 bilhões, projetamos uma injeção de recursos, ou um não recolhimento de recursos, de 500 bilhões em poucas semanas. E num espaço infraconstitucional, porque não havia ainda a autorização, que foi dada depois pelo ministro do Supremo e ratificada pela PEC de guerra. Para a pessoa jurídica chegou esse dinheiro, ministro? Para a pessoa física a gente viu, né? Houve um tumulto no início, na Caixa. Não, para a pessoa jurídica foi instantâneo. Nesse primeiro movimento, ele foi instantâneo, porque ao não recolher os impostos e ao diferir também os recolhimentos de FGTS, esse dinheiro ficou circulando já entre as empresas. E crédito então, para micro e pequeno. Aí é o segundo capítulo e aí nosso desempenho deixou a desejar. Então, nesse primeiro capítulo, que eu chamaria de infraconstitucional, antes de termos autorização, nós mobilizamos R$500 bilhão de reais de recursos antes de termos uma autorização oficial. Então, era um espaço infraconstitucional. Tudo que dava para fazer sem violar a Constituição, nós fizemos. E eram R$500 bilhão de recursos, 500 bilhões de reais. Como eu disse, 350 entre redução de compulsório e aumento de linhas de crédito, e mais 150 justamente para os mais vulneráveis, os idosos, que nós antecipamos, o 13º, as 2 parcelas, e também o não recolhimento do Simples e do FGTS. Logo depois foi nos permitido entrar num espaço constitucional. A PEC de guerra poderíamos gastar recursos. Lançamos 150 bilhões de auxílio emergencial. Essa camada de recursos é que realmente manteve a economia com os sinais vitais preservados. Isso aí eram 50 e poucos bilhões por mês, durante 3 meses seguidos, então foram 150 bilhões, mais 150 bilhões para estados e municípios, são 300 bilhões, mais 50 bilhões num programa que foi muito bem sucedido, que foi o programa, nós chamamos de o benefício emergencial, que é para a preservação de empregos. Em 5 semanas, quando os americanos demitiram 30 milhões de pessoas, nós temos registrado a preservação de 10 milhões de trabalhadores, que hoje, aliás, já são 12 milhões. 12 milhões de empregos salvos com esse programa. E foi um programa que gastou relativamente pouco no meio dessa chuva de dezenas de bilhões de reais. O programa total vai gastar 50 bilhões, nós gastamos menos de 20 até agora e preservamos 12 milhões de empregos. Ministro, deixa eu interrompê-lo nesse momento. O senhor faz uma bem detalhada descrição de como que o senhor e o governo se empenharam em evitar uma sangria ainda maior. Mas o senhor sabe muito bem, como todos nós sabemos, e é o título também do nosso programa especial, como é que nós vamos fazer a retomada, né? Como o senhor mesmo descreveu, sofremos uma pancada imprevisível, de proporções ainda não muito bem estabelecidas. E a pergunta que todo mundo tem na cabeça é a que eu lhe faço agora. Para a retomada, nós somos obrigados a fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Nós somos obrigados a manter um mínimo de ajuda emergencial, essa que o senhor acabou de descrever para o CPF e para o CNPJ. Ao mesmo tempo, nós somos obrigados a investir, a gastar, a atrair o capital privado, mantendo Aí que eu queria ouvir a sua opinião, ministro. Mantendo um mínimo de respeito à âncora fiscal que o senhor é um representante. O senhor pode nos indicar que caminho que o senhor quer seguir? No meio dessa confusão, nós não perdemos o rumo em nenhum momento. Nós mantivemos a perspectiva de ataque
às principais despesas. Você vê que no último minuto, já no meio da confusão, quando tivemos que jogar os recursos para estados e municípios, bloqueamos o aumento de salários para o funcionalismo. É o primeiro governo que ficou 3 anos sem dar aumento para o funcionalismo. O primeiro ano não foi dado, o segundo ano agora segue sem aumento, e o terceiro ano que vem, foi o veto que o presidente fez, com o apoio dos governadores, de todos, para que o dinheiro extraordinário, essa despesa colossal que nós estamos dando, que é 12% do PIB de déficit primário, e o déficit nominal, o déficit inteiro, vai chegar a 16,5%, quase 17% do PIB. Nós estamos gastando 2 vezes mais do que a média dos emergentes e 10% acima da média dos países avançados. Por isso que eu acho que a crítica, às vezes, é exacerbada, é exagerada. Antes de entrar um pouco no futuro, o que está acontecendo no momento? Parece que o fundo do poço foi abril. Quando você pega maio sobre abril, as notas fiscais eletrônicas que registram o movimento entre companhias já estão quase 2 dígitos acima de abril. Então, maio já está quase 2 dígitos acima de abril, e nos primeiros 20 dias de junho já superou o mês de maio. Inclusive, junho está mais alto do que junho do ano passado. E isso confirma, inclusive, estão saindo números interessantes também do início do ano, nós estávamos com a arrecadação 20% acima do previsto, e essa previsão já envolvia um crescimento de 2,4%. Então, o Brasil realmente estava decolando, apesar de todo mundo dizer que não, que a pandemia foi só esse esporte nacional de autossabotagem, né? Não estava crescendo nada, estava começando a acelerar sim. Havia vários setores crescendo 2 dígitos, o crédito privado estava crescendo 2 dígitos, daí também aquela minha manifestação de desagrado com um certo banco público, quando eu disse, tem que privatizar esse negócio aí, porque os créditos privados estavam expandindo mais rápido que os próprios créditos públicos em meio à pandemia. Você precisa dos bancos públicos justamente para acionar. Um outro mal-entendido também, durante aquilo que vazou, eu falando com as empresas grandes, são recursos públicos, nós vamos salvar companhias aéreas, nós dividimos o mercado de crédito em vários segmentos. Então, o primeiro segmento, pequeno e médio, 3.200.000 pequenos empresários estão sendo contactados pela Receita Federal. Pela primeira vez, a Receita chama alguém e, em vez de cobrar alguma coisa, está dizendo, olha, pode passar no banco da sua escolha, como você é um bom pagador do imposto simples, sempre pagou em dia, 3.200.000 estão sendo chamados e está sendo dito o seguinte para eles, pode passar num banco e retirar 30% do seu faturamento médio mensal, porque esse é o FRONAMP, é o programa de apoio PRONAMP, programa de apoio a micro e pequena e média empresa. Essa era a primeira camada, são 15,9 bilhões. Depois tem o FGI, que é para empresas de médio porte para cima. São mais 20 bilhões que podem ser alavancados até 5 vezes, são 100 bilhões. Depois nós entramos realmente no segmento das grandes empresas. E aí o que nós fizemos foi o seguinte, chamamos caso a caso, setor por setor. Setor aéreo, por exemplo, como são companhias grandes, isso é que vazou naquela reunião que nós tivemos também, naquela reunião ministerial, eu dizendo o seguinte, nós não vamos pegar dinheiro público e dar para a companhia grande de graça. Nós temos que ganhar dinheiro ajudando os grandes. A opinião pública brasileira não perdoaria que você fizesse como em outras culturas. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles dão grants, eles dão dinheiro para salvar empresas. Eles chegam lá e olha, toma aqui 1 bilhão, 2 bilhões para garantir que as companhias aéreas sigam vivas. A opinião pública brasileira, principalmente depois dos desvios, dos escândalos de corrupção, ela não permitiria isso. Então, se você quiser ajudar um gigante, você tem que ir com um instrumento adequado, debêntures conversíveis. Isso foi o que o Warren Buffett usou, por exemplo, para salvar a Goldman nos Estados Unidos. Então, nós vamos comprar possivelmente até 10%, 15%, 20% de uma grande companhia aérea, e quando ela subir, nós vamos vender essas ações, são debêntures conversíveis em ações, e vamos ganhar 50%, 100%. Foi isso que eu disse. Com as empresas grandes, nós ajudamos, mas ganhamos dinheiro. Deixa eu insistir nesse ponto, porque o senhor está, neste momento, nos indicando alguns caminhos para a retomada. O senhor acabou de dar um exemplo, como é que o governo pretende, por exemplo, auxiliar empresas aéreas ou as grandes empresas na retomada.
Exato. Agora, eu acho que tanto as pessoas que estão sendo beneficiadas por essa série, e empresas que estão sendo beneficiadas, sem dúvida, pela série de programas que o senhor acabou de enumerar, como as pessoas que estão em grande dúvida como vai ser o futuro delas, eu estou falando de empregados e de empregadores, tem uma pergunta ao Paulo Guedes nesse momento. Ministro Paulo Guedes, quando o senhor acorda de manhã, tira a cabeça do travesseiro, em qual reforma o senhor pensa primeiro? A nossa preocupação essencial hoje, se você me perguntasse o ano passado, eu diria que era o buraco fiscal, os juros extraordinariamente elevados, o descontrole sobre gastos. Não é esse. Por incrível que pareça, hoje os gastos estão absurdamente elevados, mas essa não é a coisa que me tiraria o sono. Hoje, os principais fatores: emprego e renda. Saúde, emprego e renda. Então, o que nós temos que fazer e que acordamos diariamente pensando? Um programa para atacar frontalmente o desemprego em massa. O Brasil está com desemprego em massa, porque surgiram os invisíveis. 38 milhões de pessoas que já eram subempregadas, eram os informais, mas a Covid, quando passou, revelou o fenômeno, a magnitude do fenômeno. 33 milhões de brasileiros com carteira assinada e 38 milhões sem a carteira assinada. Então, o mercado informal, o jardineiro, a faxineira, a pessoa que trabalha sem capital, sem tecnologia, uma coisa é alguém cortando grama com uma tesoura, sem capital. Outra coisa é alguém trabalhando para uma empresa que mantém jardins em Brasília. E aí ele tem motocicleta para ir, tem um cortador de grama, a produtividade é mais alta, tem uma secretária que marca horário para ele cortar a grama. A produtividade é muito mais alta do que cortar com uma tesoura. Ele corta com um aparelho, uma máquina de cortar, a produtividade é maior, o salário maior, ele está socialmente incluído. Então, o nosso desafio hoje é fazer uma rampa de ascensão social. Os brasileiros caíram, nós lançamos a rede de emergência, não é? E eu quero falar muito do futuro, William. Eu estou só deixando claro para organizar o pensamento das pessoas, pensar o seguinte: primeiro nós estávamos nas reformas, de repente caiu um meteoro sobre o Brasil. E aí nós mudamos para as emergenciais. E como diz você muito bem, nós temos que organizar a saída agora. Organizar a saída, o retorno seguro ao trabalho, quando é que nós vamos... Agora, essa saída, né, ministro, ela vai ter de ser paulatina, né? Isso. Porque nós não vamos criar de uma hora para outra emprego para todo mundo e, ao mesmo tempo, não é possível deixar essas pessoas no meio-fio. Não é? Como compatibilizar esses dois caminhos? O senhor falou no Renda Brasil, a criação desse novo programa social. Queria que o senhor dedicasse um pouco de tempo para explicar como é que nós vamos atender a essas pessoas enquanto a economia não reage fortemente para gerar emprego para todo mundo. De novo, organizando, só para todo mundo não ficar confuso. O primeiro capítulo era o ataque às despesas. Fizemos. Fomos atingidos pelo meteoro. Estamos no segundo capítulo. Esse é um capítulo de descentralização de recursos, 150 bilhões para estados e municípios, 150 bilhões para auxílio emergencial, mais 200 bilhões de crédito e agora mais 100 bilhões de novo, que é a extensão do auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial, a extensão por 2 meses, são mais 110 bilhões de reais. Então, aí isso passa. Isso. E aí, o que vamos fazer? Temos aí 2 ou 3 meses de cobertura. Exatamente quando o crédito também, esses outros 200 bilhões de crédito estão chegando também. Então, essa, digamos, é a nossa camada de cobertura e de proteção para esse período emergencial que a gente acha que em 2 ou 3 meses, se os mapas originais da doença forem os que estavam previstos, que ela subia, ela chegou em março, ela ia começar a subir forte em abril, maio, junho, um pedaço de julho ela ficava lá em cima e agosto ela de repente descia com a mesma velocidade com que ela subiu. Isso é o que o ministro da Saúde, o último ministro da Saúde, quando passou lá, os 2 últimos ministros, quando passaram lá, o Taixe e o Mandetta, tinham dito que ela subia com vigor, ficava num platô 2, 3 meses e depois ela descia também. Se isso acontecer, daqui a 2, 3 meses nós estamos entrando então na nova fase, que seria essa fase em que o distanciamento social, essa primeira onda, teria sido superada e nós estaríamos, então, enfrentando agora a segunda onda, que foi esse impacto econômico. Quando começou a pandemia, nós exatamente começamos a buscar os invisíveis e descobrimos entre esses 38 milhões de invisíveis
que os cálculos iniciais são que talvez aí menos de 8 milhões, menos de 8, a gente não sabe ainda quantos, podem ser 3, 4, 5, estamos examinando, mas seriam indivíduos realmente frágeis. A pessoa que tem defeito físico, é idosa e está vendendo bala no sinal de trânsito, é difícil obter um emprego, já está numa idade avançada. Então, essas pessoas têm que ser protegidas. Elas têm que ser protegidas, elas têm que se juntar ao Bolsa Brasil, ao Bolsa Família. Aliás, a primeira coisa que a gente fez foi incluir 1.200.000, em 24 horas nós incluímos 1.200.000 famílias no Bolsa Família. Imediatamente. Preferimos errar pelo lado do excesso. Em vez de fazer o filtro, examinar se tem fraude e depois conceder, não havia tempo para isso. Nós colocamos todo mundo para dentro. O presidente disse, olha, não vamos deixar nenhum brasileiro para trás. Ninguém pode ficar para trás. Então, incluímos todos no Bolsa Família. Então, agora nós estamos filtrando. Vamos aumentar, então, essa base de incidência. Agora, vamos tentar concentrar 3, 4, 5 programas sociais também, e fazer isso tudo num programa mais robusto ainda e mais focalizado. Ministro, deixe-me interrompê-lo exatamente nessa sua linha de raciocínio e lhe fazer ao mesmo tempo uma provocação intelectual. É muito interessante para quem acompanha a sua carreira e o seu trabalho ver como o senhor, no fundo, adotou uma frase famosa de um autor que o senhor leu muitos anos atrás e não gostou muito dele, o John Maynard Keynes, que costumava dizer: eu mudo de opinião quando os fatos mudam. E os fatos lhe impuseram, e o senhor nos deu uma grande demonstração disso, uma correção de rumo. Quer dizer, o senhor assumiu a sua função junto com um governo que tinha uma proposta de destravar e fazer o Brasil ser um país mais próspero, e o senhor foi atropelado por uma crise de proporções monumentais que, de certa maneira, e o senhor reconhece essa realidade, o obriga a voltar toda a sua atenção agora para as questões sociais. O senhor passou a sua última resposta aqui, minutos e minutos, descrevendo para o nosso público como que o senhor sente a necessidade de amparo, de redes de assistência e de ajuda a pessoas necessitadas. Mas o senhor precisa financiar isso. Quando eu digo o senhor, eu estou sendo um pouco indelicado. Nós todos, sociedade brasileira, temos que financiar isso. Uma das propostas colocadas na mesa é a da reforma tributária, que criaria o espaço fiscal do qual todos precisamos para atender exatamente essa alteração de rumo que o senhor descreveu há pouco na sua resposta. Qual é a prioridade que o senhor atribui à reforma tributária e que chances o senhor vê que ela passe em prazo útil, ministro? Eu acho que nós vamos aprovar uma reforma tributária esse ano. Mas, olha, deixa eu esclarecer uma coisa aqui, que é o seguinte. Um economista de boa formação, eu até brinco e digo isso, os nossos heróis, ainda no curso de graduação, no mestrado, eram o Keynes, era o James Smith, era o James Tobin, era toda uma geração, o Samuelson, Kenneth Arrow, toda uma geração de economistas que depois foram desafiados pelos novos clássicos. O Friedman, que era um sobrevivente ainda do combate às ideias iniciais do Keynes, e depois os sucessores, todos agraciados com o Prêmio Nobel, Thomas Sargent, o Robert Lucas, tem uma série enorme de economistas de Chicago. Agora, Chicago sempre teve também essa linha de capital humano, o Theodore Schultz, o Gary Becker, o James Heckman, todos ganharam o Prêmio Nobel, também falando da importância do ser humano, de como é importante investir nos jovens para a erradicação de pobreza e miséria no futuro. Não basta lançar camadas de assistência social, é preciso investir também em educação e na idade mais tenra. Quanto mais cedo, maior a capacidade de impactar a vida dos indivíduos. Eu sou produto disso, eu recebi bolsa de estudos de escola pública toda a minha vida. Quer dizer, então, é um pouco de folclore, essa polarização política brasileira acaba criando estereótipos. O liberal é um liberal democrata, um bom economista liberal, ele prefere controlar gastos do governo do que expandir os impostos. Então, como o Brasil ficou 30, 40 anos expandindo ininterruptamente os gastos públicos, nós acabamos aumentando demais os impostos, nos endividando em bola de neve, atravessamos 2 surtos de hiperinflação, fomos para uma moratória e, no final, agora emburacamos aí, cavando o tal buraco fiscal que acabou resultando, inclusive, no impeachment de uma presidente. Então, é evidente que esse não é o caminho. O caminho é para o outro lado agora, era o controle dos gastos públicos. Bom, mas houve agora um impacto, uma crise de saúde fenomenal.
dizia o Keynes que a economia é como uma caixa de ferramentas. Você vai lá e busca o capítulo 18 e ataca com aquelas ferramentas o seu problema. Se o seu problema hoje é desemprego em massa, a desigualdade social que se revelou ainda com mais transparência nessa crise, você tem que atacar o problema frontalmente. Agora, você ataca sem perder os fundamentos. Então, vou te dar o exemplo. Nós vamos aí para 12% do PIB de esforço primário e talvez 15%, 16% de déficit nominal sobre o PIB. Mas tudo isso é desarmável no ano que vem. Então, todos esses créditos, tudo isso que foi feito esse ano, ele não atravessa para o ano que vem. As medidas fiscais que nós aprovamos, elas vão até 31 de dezembro. No dia 31 de dezembro, a carruagem vira abóbora de novo. Vira tudo, você volta, por exemplo, os salários não vão subir o ano que vem, os juros vão continuar lá embaixo, a Previdência, a reforma da Previdência já extraiu aquele ritmo alucinante de aumento de privilégios. Então, isso tudo significa que o ano que vem nós voltamos ao padrão normal. Por isso é que o dinheiro da saúde agora, esses 150 bilhões foram para estados e municípios, eu pedi como contrapartida não dar aumento de salário. Porque se desse aumento de salário, o que era um gasto transitório desse ano com saúde, se projetava para o ano que vem já como um aumento permanente de despesas. E aí já está o Brasil de novo num problema fiscal novamente. Então, nós não estamos... É interessante isso. Você pode usar os recursos para a área social agora com mais urgência, mas focalizando os programas. Então, nós vamos pegar 4, 5 programas sociais e calibrar e reforçar no Renda Brasil. Ele vai ser mais potente que o Bolsa Família, vai ter uma amplitude maior, vai ter um alcance também, um nível de transferência de renda maior, mas ele tem que caber nas contas. É uma questão de prioridade. Agora, ministro, quando o William fala na reforma tributária, isso parece ser uma espécie de consenso na sociedade, né? A discussão se dá sobre quem perde e quem ganha na reforma tributária. Isso, não é? Rafael. E qual é a ideia do governo Bolsonaro, do senhor, a respeito da reforma tributária? Quem é que vai ganhar e quem é que vai perder? Porque hoje, não sei se o senhor concorda, há uma tributação excessiva sobre renda, sobre consumo. Sobre consumo excessiva e insuficiente sobre renda, que é o contrário dos países da OECD, que é o contrário dos países avançados. Por exemplo, o imposto de renda, tabela do imposto de renda, está com 100% de defasagem. Você pega ali do jeito que ganha R$3 mil, R$3 mil e poucos reais, é considerado um indivíduo de classe média, né? Não, o Brasil é um país com muita desigualdade e principalmente com um nível ainda muito baixo. Agora, isso é que eu digo, depende da sua orientação. Se você é um social-democrata, você acha natural agora aumentar os impostos e continuar prisioneiro da armadilha de baixo crescimento, que é o que aconteceu com o Brasil. O Brasil está aumentando impostos há 30 anos e gastando mais, o governo está gastando mais há 30 anos. O governo gasta muito e gasta muito mal. Mas tem que mudar a fonte pagadora, então, é isso? Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que fazer uma reforma que vá na direção que não seja essa, que foi seguida até agora. Nós não vamos aumentar impostos, nós queremos reduzir e simplificar alíquotas, ampliar a base de incidência. Nós queremos fazer uma reforma liberal-democrata. O liberal é um economista que acredita que é melhor você botar o país para crescer mais rápido, as pessoas conseguirem dignidade através de empregos, em vez de viverem só de transferência de renda, impostos muito elevados. Então, o que aconteceu no Brasil é que ele juntou várias características ruins ao mesmo tempo. Ele tributa muito, mas o serviço prestado é de baixíssima qualidade. O governo gasta muito, mas gastava com privilégio de previdência, com rentistas, virou paraíso dos rentistas, transferindo renda para quem já tem dinheiro, em vez de ser um lugar de estímulos aos empreendedores. Da mesma forma, os salários no funcionalismo público eram 30%, 40%, 50%, às vezes 2 vezes mais, dependendo da atividade, do que no setor privado. Então, gastou-se muito e gastou-se muito mal. Então, nós não podemos simplesmente sair aumentando impostos para cobrir esses gastos de baixa qualidade. Nós temos que exatamente cortar subsídios de baixa qualidade, com uma reavaliação das políticas públicas que estão se transferindo renda para quem já tem renda. Tem uma série enorme de programas. Quer dizer, dividendos. Quem tem mais dinheiro são justamente os capitalistas, que têm mais recursos, não pagam imposto sobre dividendo. Ah, mas a empresa paga. É diferente. Quando a empresa paga, é menos investimento, menos crescimento, menos geração de empregos. Eu prefiro que a empresa pague menos
E quando esse dinheiro virar dividendo para alguém que já tem uma renda alta, essa pessoa pague mais. Hoje, um assalariado paga 27,5% de imposto de renda e, às vezes, um sujeito que já é milionário, às vezes bilionário, paga zero sobre dividendos. E sob a alegação, não, mas minha empresa já pagou. Nós não queremos que a empresa pague, nós queremos que a empresa acumule capital, invista, crie emprego, bote o país para crescer mais rápido. E nós queremos que ele, pessoa física rica, pague mais. Então, esse tipo de correção é que nós estamos atacando na nossa reforma tributária. Esse é o ponto. Eu sou muito grato do senhor ter levantado com tantos detalhes o que o senhor considera necessário que se altere no regime tributário brasileiro, que, como uma piada que o senhor conhece bem, a gente não pode chamar de manicômio, porque do manicômio, pelo menos, a gente foge. E do regime tributário brasileiro não tem escapatória. Então, a minha pergunta é a seguinte: qual é a sua ideia para ser levada ao Congresso? É a que está ali, do Bernardo Api, da PEC 45? É a que foi discutida no Senado? A gente registra com muita satisfação que o senhor, por exemplo, reencontrou laços pessoais, contatos institucionais de qualidade e próximos com os presidentes das casas legislativas. Isso está lhe ajudando a trazer um projeto? Eles dizem a nós jornalistas que o governo não apresenta o que quer. Olha, não é assim. Eu acho que existe muito. A politização dificulta muito a clara compreensão dos fatos. Primeiro, eu acho que o Congresso tem nos ajudado e tem recebido muita ajuda nossa também, não é? Porque o que eu percebo é o seguinte: toda hora que sai uma mudança, saiu o acordo do Mercosul, não, isso aí já estava sendo feito. Não, estava parado há 8 anos. Saiu o acordo da União Europeia, isso aí já estava sendo encaminhado, claro, há 20 anos. Saiu a reforma da Previdência, isso aí também o Temer já ia fazer. Claro, não fez. Saiu o saneamento. Mas também aí já... Não, estava parado lá há 2, 3 anos. Ou seja, há algo que nós estamos fazendo. Nós estamos trabalhando, estamos tendo ajuda, mas essas reformas estão chegando lá com nossa ajuda. Nós trabalhamos 1 ano com o senador Tasso Gereissati, nossa equipe, a equipe dele. Trouxemos o Gerson Kelma, que era respeitado pelas 2 direções e nos deu uma ajuda resolvendo o problema da bacia hidrográfica. Então, há um trabalho de cooperação muito grande, mas quando chega na hora de tirar foto, tem gente que tira muita foto e tenta diminuir o mérito dos outros. Mas não tem problema. Eu acho que isso é da política, isso é normal, isso não nos aborrece. Mas nós temos que esclarecer a reforma tributária. Por que ela demorou? Estavam dizendo assim, demorou 1 ano, vai fazer um aniversário. Paulo Guedes disse que ia mandar em 40 dias. Quais são as condições em que eu disse que eu ia mandar em 40 dias? A Câmara de Deputados aprovou em primeiro turno a reforma da Previdência, final de junho, e anunciou que na semana seguinte aprovaria em segundo turno. Imediatamente, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse o seguinte: vou suspender as férias e aprovo em 2 turnos nas férias. Então, 10 dias para a Câmara aprovar o segundo turno, mais 30 dias de férias. Eu falei, em 40 dias nós entregamos a reforma tributária. O que aconteceu? Não houve a votação do segundo turno, problema político, coordenação difícil, talvez percebendo que pudesse ser ameaçada, o presidente retirou até corretamente para não ser derrotado. Acabou que atrasou, só foi aprovado no final de novembro, quase dezembro. Aí nós conseguimos reagrupar tudo novamente e acertamos com o presidente do Senado e com o presidente da Câmara e estávamos indo bem, muito bem. Dividimos a PEC do Pacto Federativo em 3, então entrou pelo Senado com o senador Oriovisto a PEC emergencial, entrou com o senador Otto Alencar a PEC dos fundos e entrou com o senador Márcio Bittar a PEC ampla do Pacto Federativo, com o total apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E combinado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de entrarmos com a administrativa na Câmara. E, simultaneamente, entraríamos numa comissão mista de Senado, de Congresso, de Senado e Câmara, com a tributária. Estava tudo certo de novo, tudo combinado. Faltou combinar com o coronavírus. O coronavírus atingiu a economia brasileira. Então, de certa forma, é uma exploração política desagradável, mas é do jogo, dizer, eles estão devendo a reforma há 1 ano, nós não sabemos o que eles querem. Fora as interdições, né? Houve interdições de debates. Eu acho que os debates devem ser permitidos. Por exemplo, discutir
um imposto digital, um imposto sobre transação. É uma discussão legítima. Por que vai ser interditado isso? Então, vamos falar um pouco da PEC 45, que está lá. A PEC 45 estima um IVA, um valor adicionado, de, no mínimo, 25%, podendo chegar a 30%. Se você fizer isso, você quebra o comércio. Você quebra o comércio, quebra a indústria de serviços, você destrói um segmento que mais gera emprego no Brasil. Então, você não consegue fazer a PEC 45 só em cima do IVA se você não tiver uma outra base de tributação. Então, quando nós falamos em imposto digital, de base digital, nós estamos falando justamente o seguinte: vamos tributar, como foi dito aqui um pouco antes pelo Rafael, o Brasil tributou muito com o imposto sobre consumo, que é regressivo, e pouco imposto sobre a renda, que é o progressivo. Então, agora você teria que tributar um pouco mais renda, menos o consumo, e se tivesse uma base de transação também, com uma alíquota baixa, você permitiria todos os impostos serem mais baixos. Por exemplo, nós conseguimos fazer com o IVA federal, agora trocando, tirando PIS, COFINS, simplificando isso tudo, nosso IVA federal seria de 11%, 12% no máximo. Agora, isso só é possível se você aumentar o imposto de renda do outro lado. Agora, nós também não queremos aumentar o imposto de renda sobre as empresas, senão o Brasil vai crescer menos. Os Estados Unidos baixam o imposto de renda das empresas para 19%, 20%, os países todos da OECD, está todo mundo com 19%, 20%, 18%, e o Brasil está com 34%. Quer dizer, por que alguém vai querer investir no Brasil em vez de investir lá fora, onde se tributa muito menos o crescimento, os lucros, etc. Então, nós temos que ter todos esses fatores equilibrados. A PEC 45 tem vários méritos, a ênfase no imposto sobre valor adicionado é um mérito, mas ela tem alguns defeitos. A outra proposta que está no Senado, do senador Rauli, que o Senado abraçou, a proposta do Rauli, ela tem também muitos méritos, e nós estamos querendo lançar uma proposta que tenha coisas boas de uma, coisas boas de outra, mas que tenha também algumas coisas que são nossas e que nós acreditamos. Mas diminuir carga, isso... Aumentar a carga. O nosso programa é basicamente de substituição tributária. É um programa de substituição tributária. Nós não queremos aumentar, não podemos reduzir. Num momento como esse, principalmente depois desse problema do coronavírus, você não consegue agora baixar impostos muito, não tem jeito. Agora, decididamente, não queremos aumentar. Folha salarial, o que é que vai mudar? Isso é importantíssimo. Esse é o imposto mais cruel, porque todo mundo falava do imposto de transação, que é muito ruim, etc. Esse é um imposto feio, é desagradável, é uma areia no sistema, mas ele tem uma base de incidência que traficante de droga não escapa, traficante de arma não escapa, ninguém escapa. Bom, eu não quero dar exemplos, porque depois viram exemplos corruptos, não escapam. Então, quando todos pagam, é possível, com uma alíquota pequenininha, você, por exemplo, desonerar a folha de pagamentos. Agora, você tem que escolher entre um imposto muito cruel, que é esse imposto sobre mão de obra, que tem 40 milhões de brasileiros desempregados, vão se aposentar, vão quebrar a Previdência no futuro. Nós conseguimos ganhar aí 10, 15 anos, mas lá na frente a ameaça para os nossos filhos e netos voltará. Então, é melhor você ter bases mais amplas. Se você tiver consumo, renda, transações digitais, se você tiver 3, 4 bases, você pode cobrar alíquotas bastante baixas, você pode acabar com o IVA baixo. Aí você desonerando a mão de obra, o setor de comércio e serviços já não reclama tanto do IVA, do valor adicionado, porque você desonerou o principal custo deles, que era a mão de obra. Então, esse equilíbrio é que o Congresso vai ter que fazer. Nós vamos mandar uma proposta abrangente e o Congresso vai trabalhar isso. Mas eu pediria que fosse sem interdição, né? Porque quando alguém fala que não gosta de alguma coisa... O senhor fala da nova CPMF, é isso? Não, eu não falo virou de aquele nova apelido CPMF. da nova... Não, eu digo, o debate ficou interditado porque ficou muito em torno disso. Exato, querem criar uma nova CPMF. Exato. Quando o você presidente fala... da Câmara disse que não ia passar Quando de jeito você nenhum. fala que vai criar uma CPMF, e diz que a Câmara não aceita a CPMF, você interditou um debate que não era esse. É uma CPMF? Não, o debate era sobre transações digitais, sobre pagamentos, é um outro debate. Aí você vai, entendeu? É mais ou menos, é a guerra de narrativas, né? Você é um economista bem informado, 10, 20 anos atrás, as pessoas falam assim, não, ele é liberal, porque liberal era xingamento naquela época.
Aí hoje você fala assim, bom, e agora? Não, agora todo mundo defende privatização, câmbio flexível, privatizações, todo mundo agora defende isso. E o Paulo Guedes? Não, ele é liberal radical. Liberal somos nós. Não, nós tivemos 40 anos de social-democracia, 30 anos de social-democracia, e mais 10 anos no final do governo militar de dirigismo. Esse dirigismo e esse excesso de intervenção aumentaram os impostos, jogaram a inflação para a hiperinflação, derrubaram a taxa de crescimento do Brasil. O Brasil era a economia mais dinâmica do mundo durante 2, 3, 4 décadas. Estagnaram a economia, corromperam a política brasileira. Essa é a verdade. Então, não há nada de errado em você fazer um experimento liberal-democrata. Vamos ver aí se, em vez de aumentar os impostos, que tal se nós controlarmos os gastos? Agora, é um desastre para um país que ia ter a primeira administração liberal-democrata. É um desastre ser atingido pelo coronavírus? Mas nós somos resilientes, nós somos, acima de tudo, brasileiros, vamos lutar e entregar o melhor serviço possível. Ministro, vamos nesse ponto, porque me parece que o seu diagnóstico é um consenso de maioria, o diagnóstico que o senhor acabou de fazer. Esses 40 anos que o senhor descreveu de economia no Brasil me parece ser um consenso, como que hoje se enxerga o estado em que estamos. Porém, veja, o nosso programa especial ele fala da retomada. E o senhor hoje está diante de um outro dilema, que é o fato do senhor não ter recursos abundantes suficientes para promover as taxas de investimento que mudariam essa produtividade estagnada na qual o Brasil vive há mais de 30 anos. O senhor precisa atrair capital privado. O senhor precisa se preocupar com os fluxos de capitais estrangeiros para o Brasil, que de 2 anos para cá estão invertendo a mão. O senhor precisa garantir ao investidor estrangeiro e brasileiro que o marco regulatório, o excesso de burocracia e tudo isso que foi boa parte bandeira que levou à eleição do atual presidente muda, e muda rápido e para melhor. O que o senhor está pensando nesse sentido? William, você descreveu perfeitamente o que nós acreditamos daqui para frente. Em nenhum momento nós achamos que quem ia erguer a economia brasileira seria investimento público. Eu até disse isso. Se nós entramos num buraco cavando fundo, como é que eu vou sair do buraco cavando mais fundo ainda? Nós entramos no buraco porque o governo gastou excessivamente e quebrou. Corrompeu a política, quebrou as estatais, quebrou os fundos de pensão. Como é que eu vou continuar fazendo a mesma coisa? Então, você aproveitar uma crise da saúde para tentar reencenar o mesmo script é uma insanidade, é fazer a mesma experiência e esperar um resultado diferente. Então, nós vamos seguir imperturbáveis na direção que estávamos seguindo. O que nós vamos fazer agora para a retomada do crescimento? Primeiro, nós temos que atacar frontalmente o desemprego. Eu acho que uma das principais razões para 40 milhões de brasileiros invisíveis não terem empregos formais, terem baixa produtividade, não serem objeto de investimentos, não terem microcrédito, não terem nenhuma oportunidade para progredirem, era exatamente o excesso de encargos trabalhistas, o excesso de encargos sociais, uma legislação que dificulta os empregos, impostos excessivos, um manicômio tributário. Então, por que nós temos que mudar o diagnóstico? Não mudamos nem um pouco. O diagnóstico é o mesmo. Nós vamos simplificar os impostos para estimular o crescimento, nós vamos reduzir as alíquotas dos impostos sobre as empresas e aumentar sobre o dividendo. Reduz sobre o lucro das empresas e aumenta sobre o dividendo. Que aí nós vamos ter uma estrutura mais progressiva de imposto de renda, mas, ao mesmo tempo, reduzindo os impostos indiretos, para não depender tanto de uma estrutura regressiva de impostos, que são esses IPIs todos, esse negócio todo que está aí e que tributa justamente os mais pobres. É essa excessiva dependência na tributação indireta. Da mesma forma, nós temos que considerar, dentro desse redesenho do Estado brasileiro, uma redução da folha. O nosso programa Verde e Amarelo é um pouco isso. Como é que esses 30 milhões de brasileiros podem trabalhar sem o governo no cangote deles? Que é um mote que o presidente falava durante a campanha, que tem regimes trabalhistas, que tem muitos direitos, tem 40 milhões de pessoas desempregadas. Tem regimes mais simplificados, como é, por exemplo, lá o norte-americano, onde tem um salário mínimo, que é hora só. Então, a faxineira pode trabalhar para 3, 4, 5, 6, 8 empregadores ao mesmo tempo.
pode até receber uma transferência de renda sob forma de imposto de renda negativo, da mesma forma que pessoas que ganham muito mais que o salário mínimo pagam imposto de renda, quem ganha menos do que o salário mínimo, mas está trabalhando, nós queremos uma rampa de ascensão social. Nós queremos conectar essas políticas de transferência. Hoje tem dois mundos distantes. O mundo da assistência social, que é o mundo do Bolsa Família, R$200, e lá no outro extremo, o CLT. Os 33 milhões conseguiram entrar no mercado de trabalho. Só que tem 40 milhões de brasileiros nesse inferno, nesse limbo intermediário. Eles não estão nem na assistência, nem nos mercados formais. E sobre esse inferno, ministro, a gente teve um exemplo essa semana aqui, que foi esse movimento desses entregadores de mercadoria nas grandes cidades do país, os motoboys, os motociclistas, né? Em várias cidades do país, em São Paulo principalmente, e foi curiosa a manifestação deles, porque eles não querem vínculo empregatício com essas empresas, mas, ao mesmo tempo, querem mais proteção delas. Exato. Como é que o Estado vai fazer para se moldar a esse novo modelo de trabalho que surgiu? Nós temos, uma modernização do Estado. Da mesma forma, por que não nos surpreendeu essa necessidade de centralizar recursos? Nunca um governo mandou tanto recurso para estados e municípios, William. Disse muito que não houve governabilidade, que não há suporte. Nós aprovamos as reformas estão sendo aprovadas. Está havendo sustentação parlamentar. Por quê? Estão percebendo que os recursos têm que ir para a ponta. É mais Brasil e menos Brasília mesmo. Quando chegou a pandemia, o que nós íamos fazer transferindo recursos ao longo de 8 anos, nós tivemos que transferir esses recursos em 3 ou 4 meses. Porque realmente o Brasil está desprotegido na ponta. Segurança pública, saúde, saneamento, é uma desproteção. Então nós temos que seguir com essa transformação do Estado. O Estado brasileiro está em transição. Ele era um Estado que foi feito em uma ordem politicamente fechada, quando nós tivemos as estatais, a Eletrobras, Telebrás, Siderbras, Portobras, aquilo tudo ali que fez a infraestrutura brasileira. Só que com a democratização, as legítimas aspirações sociais numa democracia emergente exigiram a transformação desse Estado. E nós estamos com uma transição incompleta, nós não conseguimos fazer a transformação, porque nós nos perdemos na hiperinflação, nós nos perdemos na moratória, nós insistimos gastando mais, insistimos aumentando impostos, e aí nós desmontamos a engrenagem de crescimento. E cobrando essas tarifas, cobrando esses impostos sobre mão de obra, sobre folha de pagamento, nós criamos o desemprego em massa. O Brasil é um país que tem, agora está visível, o coronavírus deixou visível, 38 milhões de brasileiros, mais gente do que tem carteira. Tem mais gente sem carteira do que com carteira. Eles vão envelhecer, eles vão usar a Previdência. Nós precisamos dar a essas pessoas a dignidade do direito de trabalhar, de lutar por suas vidas. Ministro, não precisamos do PhD em economia, nem do Nobel de Economia, cursos obtidos em Chicago ou em Harvard, para saber que sem investimento, e esse investimento depende em boa medida do capital privado, não teremos crescimento, não teremos essa geração de emprego e renda a qual o senhor se referia. Uma pergunta direta, ministro. O que o senhor mencionaria a potenciais investidores como oportunidades nessa retomada? Bom, eu dizer que nós temos um Congresso reformista que tem auxiliado muito e há uma série de projetos que estão lá dentro e que podem agora disparar essas ondas de investimentos. Então, nos próximos 60, 90 dias, eu até sempre digo isso, que nós vamos surpreender o mundo, como surpreendemos o ano passado com a reforma da Previdência, quando países mais avançados, como a França, não conseguiram, nós demonstramos maturidade da opinião pública. Da mesma forma, nós faremos agora. Eu acho que nos próximos 60, 90 dias, nós vamos destravar os investimentos. Então, como a prioridade é emprego e renda, renda são esses programas de transferência de renda a curto prazo. Primeiro o auxílio emergencial, depois um pouso seguro e um retorno ao trabalho em cima também do Renda Brasil e do Verde Amarelo. O Verde Amarelo para os 30 milhões de informais, o Renda Brasil para segurar justamente os desassistidos, mais os invisíveis que descobrimos agora que estão também desassistidos. Então, dessa ponta de renda, desonerar a folha de pagamentos. Nós temos que atacar isso para criar emprego em massa. Para atacar o desemprego em massa de 30, 40 milhões de brasileiros, nós teremos que mexer na tributação da folha de pagamentos. E para fazer isso, nós vamos também para dentro da reforma tributária. Nós vamos ter que entrar lá e mexer lá. Ou nós vamos tributar exageradamente em outras categorias, ou vamos ampliar a base de tributação. Só tem essas duas saídas, não tem outra.
Agora, esse é o fronte de renda e emprego. Como é que nós vamos destravar os investimentos? Ora, um belíssimo exemplo foi esse nosso Congresso, que está trabalhando durante a crise e aprovou o saneamento. Agora vem a cabotagem. Depois vem o setor elétrico. Depois vem as concessões e privatizações. Quer dizer, todas essas são novas fronteiras de investimento. Tem a fronteira de gás natural, o choque do gás. Eu disse há uns 2 anos, um ano atrás, 1 ano e meio atrás, quando começou o governo, eu disse que nós tínhamos que dar o choque da energia barata, com o gás natural. O projeto já está lá. Então, nós temos saneamento, gás natural, petróleo, sair do regime de partilha e irmos para o regime de concessões. As 18 maiores petroleiras do mundo não compareceram ao leilão de cessão onerosa. Por que elas não compareceram? Esse sistema de partilha foi criado por petroleiras francesas explorando petróleo junto com ditaduras corruptas africanas. Então foi um sistema bastante peculiar. É importante, quando as 18 maiores petroleiras do mundo não comparecem a um leilão da maior fronteira de petróleo do mundo, que é o nosso pré-sal, tem alguma informação ali dentro. Estão dizendo alguma coisa para nós, que nós devemos observar. O que eles estão dizendo é que esse sistema de partilha é um sistema vulnerável à corrupção, que não é tão eficiente, que não interessa ao investidor estrangeiro. Essa afirmação é inequívoca. Senão tinha aparecido pelo menos 3, 4, 5. Não apareceu ninguém. O presidente Bolsonaro, que tinha dito que a China pode comprar no Brasil, mas não vai comprar o Brasil, o presidente Bolsonaro teve que ir na China, a pedido do nosso ministro de Minas e Energia, teve que pedir à China para participar de um leilão. Então, evidentemente, houve uma falha. E a falha não é do nosso governo, não é do nosso ministro, a falha é do sistema, é uma falha sistêmica. O sistema de partilha não funciona satisfatoriamente. Então, nós vamos ter que mudar isso. E tem um projeto do Serra que permite, o senador Zé Serra, que permite que você, pelo menos, tenha a opção. Você vai vender alguma coisa, você fala concessão ou partilha. Hoje é só partilha. Quer dizer, foi um sistema mal desenhado. Ou mal desenhado ou desenhado com intuitos perversos, porque ele não funciona da forma como deveria funcionar. Então, nós vamos destravar fronteiras de investimento. Saneamento, estima-se aí 500, 600 bilhões. Infraestrutura, estima-se aí que venha 250 bilhões. O ministro Tarcísio disse que podem vir aí nos próximos anos. Petróleo, só no cessão onerosa poderiam ter vindo 100 bilhões. Só no cessão onerosa eram 100 bilhões. Cabotagem, a mesma coisa. O aço brasileiro, o minério desce, vai lá para o sul, o Porto de Santos, aí sobe, sai de Minas Gerais, vai lá para Santos, sobe, chega no Nordeste, 40% mais caro do que o minério que desce, dá a volta no Estreito de Fernão de Magalhães, vai para a China, vira aço e volta para o Nordeste. Quer dizer, é um absurdo, isso é logística, é cabotagem, é o custo do Brasil. Então, nós temos que derrubar esse custo de logística. Nós vamos derrubar esse custo de logística, o ministro Tarcísio está em cima disso. Nós vamos fazer saneamento, nós vamos fazer setor elétrico, nós vamos fazer o gás natural, nós vamos fazer petróleo, nós vamos destravar essas fronteiras de investimento. Então, não adianta ficar sonhando que o governo, de repente, um governo que quebrou em todos os níveis, quebrou em nível federal, nós vamos agora para 100% do PIB de dívida. Quebrou em nível estadual e municipal. Se não fosse esse auxílio emergencial, para pelo menos irrigar e manter os corações batendo Brasil afora, talvez eles não conseguissem nem pagar a folha de salário, tanto que nós tivemos que mandar alguns recursos livres. Por isso que nós impedimos o aumento de salários. Eles mal estão conseguindo pagar a folha corrente. Então, nós temos que partir da realidade, não adianta sonhar, achar que o Estado tem recurso para fazer uma coisa mirabolante. Ele já tentou. Ele tentou fazer isso. Aliás, ele está tentando fazer isso há 30 anos. E o Brasil cada vez cresce menos. O final do governo militar, com o governo Geisel e o governo Figueiredo, gastaram bastante. O Geisel se endividou com os petrodólares e nos criou uma vulnerabilidade cambial que nos acompanhou até recentemente. Crises cambiais recorrentes. O Figueiredo nos lançou para 200% de inflação. Depois, os civis entraram e levaram para 5.000%. Depois levaram outro surto de 2.000%. Tudo tentando gastar mais através do governo. Os governos social-democratas são bastante preocupados com a educação. Nós temos uma das piores educações do mundo, depois de 30 anos de governo.
Então, não adianta dizer que o gasto público em si, sozinho, resolve o problema. Porque esse tem sido o experimento dos últimos 30 anos e tem sido uma tragédia. A educação é muito ruim, o saneamento é péssimo. Então, não adianta dizer que nós temos que perseguir o mesmo caminho. Vamos tentar o outro caminho? Vamos tentar destravar os investimentos privados? Vamos criar uma rampa de ascensão social, onde um jovem que perdeu o emprego, ele cai no Renda Brasil, fica lá 2, 3 meses, começa a trabalhar de novo, vai para o verde e amarelo, recebe um imposto de renda negativo, consegue penetrar de novo na CLT. Vamos criar um mundo um pouco diferente. E eu estou ouvindo os maiores especialistas para fazer isso. Aliás, eu acho que a proposta desse programa, que o Rafael Colombo e eu estamos apresentando ao nosso público, o público da CNN Brasil, é exatamente esse. É isso mesmo, é uma proposta de retomada. Colocar em debate, é a proposta de retomada. É a proposta, tá perfeito. E ver, o senhor tem um papel essencial nisso, pela equipe que o senhor coordena e pela própria sua figura política dentro do ministério do Jair Bolsonaro. Então, nós estávamos no seguinte ponto, sabemos, e o senhor reiterou isso agora, que o Estado não tem condições de sozinho, por falta de recursos, o senhor mesmo acabou de dizer, a expressão que o senhor usou foi quebrou, o senhor falou isso, quebrou. Se quebrou, nós dependemos de capitais privados. Eu quero dar exemplos concretos, imediatos, e ver como é que o senhor pondera ao público. O senhor conta com a China, por exemplo, para a nossa infraestrutura de 5G em telecomunicações? Olha, essa pergunta é extremamente arguta, para dizer o mínimo possível, é bastante sofisticada. Porque o que está acontecendo? Geopoliticamente, nós somos uma democracia liberal do Ocidente. Então, geopoliticamente, nós sabemos quem somos e quem queremos ser. Nós não gostamos, eu tive a oportunidade, numa conversa aqui no BRICS, quando vieram aqui os líderes Xi Jinping da China, o Putin da Rússia, nós estávamos numa conversa, num almoço, e eu fiz essa pergunta. Eu falei, olha, aqui há muita preocupação na América Latina, tinha acabado de haver uma bagunça lá no Chile, quebra-quebra nas ruas, tinha havido uma bagunça também no Equador, outra na Colômbia, outra na Bolívia, e a Venezuela ardendo em chamas. As pessoas comendo lixo, o caminho da miséria, que foi seguido com o socialismo bolivariano, socialismo do século XXI. E todos nesse aspecto de que a América Latina é uma só, unida, com nova proposta socialista, etc. Um desastre econômico, é um equívoco intelectual. Marx era um pós-ricardiano menor, do ponto de vista econômico. É um pós-ricardiano menor. Um homem que teve uma influência extraordinária no mundo, mas cometeu um equívoco intelectual do ponto de vista da teoria econômica. Ele é frágil, ele é um pós-ricardiano menor, ele acredita na teoria do valor-trabalho, que é uma teoria superada há 2 séculos. Então, é evidente que se você fizer todo o seu trabalho mental de coordenação econômica baseado num conceito desse, você está fadado aí à miséria. Os exemplos são recorrentes, a União Soviética teve uma revolução com os mais nobres ideais na França, o liberal Tocqueville explicou como os mais nobres ideais degeneraram no terror jacobino, depois degeneraram nas guerras napoleônicas, sempre exatamente por esse Estado robesiano. Administração centralizada, planificação central. Você tira o rei e bota o Napoleão Bonaparte, dá a guerra do mesmo jeito. Você tira o rei e bota o Danton vai para a guilhotina logo depois do rei também, e depois vai a Robespierre também, porque o sistema não funciona, ele não gira, ele não funciona economicamente. Então, isso já foi comprovado. Você pega a Coreia do Sul, Coreia do Norte, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental. Não obstante, as pessoas tentam a mesma coisa em bases ideológicas. Vamos pegar o que há de melhor no socialismo, que foi roubar a bandeira da fraternidade, das grandes religiões, e vamos absorver isso na democracia. Isso é que a democracia fez. Então, qualquer liberal-democrata sabe que nós temos que ser fraternos, nós temos que ser a favor da renda mínima, a renda básica. Vem do Milton Friedman essa ideia que o Suplicy popularizou no Brasil e que o Fernando Henrique começou timidamente com Bolsa Escola e depois o Lula generalizou com a Bolsa Família. Vamos usar o que é de bom, vamos nos desapaixonar politicamente. Nós somos uma democracia vigorosa, forte. Vamos pegar o que cada lado tiver de bom, em vez de nos perdermos em narrativas excludentes. Ministro, eu entendo a defesa que o senhor faz, ética e moral do seu trabalho, inclusive as referências históricas e filosóficas que o senhor faz a autores que tiveram grande influência
naqueles que tomaram decisões de política econômica. E entendo também o seu empenho, eu sei como o senhor gosta de um debate intelectual, em dizer como que ideias erradas levam a problemas como, por exemplo, terror, repressão, falência, miséria e pobreza. E entendo a sua, digamos, quase indignação intelectual frente àqueles que tentam repetir experimentos que sabem que levarão à tragédia, à miséria e à repressão. Perfeitamente. Mas é um debate intelectual rico, mas eu gostaria de voltar ao problema prático, diante do qual o senhor tem que tomar decisões. E um deles é este. Nós precisamos atrair investimentos de fora e de dentro. Por exemplo, de alta relevância, é refazer a nossa infraestrutura de telecomunicações. E aí é um debate internacional importantíssimo que se torna claro nas questões geopolíticas envolvidas com 5G. Que papel o senhor vê na China, por exemplo, como investidor nisto que o senhor mesmo mencionou? Eu vou aterrissar na China já já. Eu gosto sempre de contextualizar. Então, por exemplo, nós deixamos ainda um senso de que a coisa não foi respondida quando fala por que tem que ser capital privado e não o público. Você pega o ministro Tarcísio, está fazendo um excepcional trabalho, ele diz que consegue executar, o orçamento dele é 8, 9 bilhões. Ele diz o seguinte, olha, eu consigo executar 14, 15 bilhões. Me vê aí, por favor, se eu tenho um orçamento de 8, se você me der mais 6 bilhões, mais de 50%, é o máximo que eu consigo executar. Ora, quando você fala num programa de saneamento que pode trazer 600, 700 bilhões em 4, 5, 6, 8 anos, você vê a força. É um tsunami de investimentos privados vis-à-vis um governo quebrado. Um governo quebrado, como é que ele vai soerguer um país? É como você se levantar pelos suspensórios. Você não vai conseguir. Como é que você vai soerguer um país, criar 30, 40 milhões de empregos nos próximos 5, 10 anos? Se você... O máximo de execução de um ministro super diligente são 4, 5 bilhões de reais a mais. Não é possível. Agora, se ele usar esses 4 ou 5, como está fazendo adequadamente, para atrair pool de capital privado de 250, aí estamos no caminho certo. Então, é nesse sentido que eu digo, não é que nós desprezamos o investimento público. Ele vem, ele virá. Ele só é muito pouco, ele é insuficiente. O investimento público federal hoje é 0,6% do PIB. Se nós triplicarmos, é 1,8% do PIB. Ora, nossa taxa de poupança é 15%, nós já fomos 25%. Então não dá. Se você triplicar o investimento público, o que é muito difícil com o governo quebrado, você não vai fazer nem cócegas na taxa de crescimento. Então, agora, se nós abrimos o crescimento, que já dá mais 0,5% de crescimento ao ano, se nós abrimos a economia, mais 0,5% de crescimento, derrubarmos custos de logística, cabotagem, transporte, choque de energia barata, reindustrialização, agora com o juro mais baixo e o câmbio mais alto, destravar as fronteiras de investimento com novos marcos regulatórios. Se começar a fazer isso, o país começa a crescer 2%, 3%. Quando nós começamos o governo, eu disse ao presidente o seguinte, primeiro ano, presidente, 1%. Aí quando deu 1,1%, 1,2%, todo mundo decepcionou. Não, nós não tínhamos feito nada, não fizemos reforma nenhuma. Depois de 30, 40 anos, estamos começando a fazer uma mudança de modelo. Segundo ano, eu dizia para o presidente, 2%. Já estamos crescendo acima de 2,4%. Aí veio o coronavírus. Então, esse 2% que era do ano passado, desse ano, desculpe, e fomos atingidos, ele passa para frente um pouco. Eu acho até que vai ser mais o ano que vem, né? Porque você indo ao fundo do poço, você vai ter uma volta. Quanto? Você vai ter uma volta. Não, qualquer previsão hoje é futurologia e é chute. Eu disse isso, o FMI veio aqui e deu um chute de menos 9%. É um chute. Qualquer economista preparado sabe que quando há uma mudança de regime, quando há um choque extraordinário, os parâmetros são todos instáveis. Sim. E é impossível prever. Os modelos não funcionam. São organismos vivos. Da mesma forma que nós não sabemos o efeito do coronavírus sobre um organismo individual, se a pessoa vai superar, se não vai ser nem uma gripe, ou se pode até morrer, nós não podemos prever isso, porque é um organismo vivo. Uma economia da mesma forma. Você tem os casos limites. Se você ficar trancado em casa 3 anos, você garante que vai haver um L. A economia vai cair e vai para uma depressão. Se você, ao contrário, fizer um retorno seguro ao trabalho, tomando todos os cuidados, mantendo os sinais vitais da economia, preservar os sinais vitais. O Brasil tem preservado os sinais vitais. Não é como nos outros países, por exemplo, eu dou o exemplo da Venezuela por causa da desorganização social
e aí tem dinheiro, porque onde tem hiperinflação tem dinheiro circulando, mas as prateleiras estão vazias, não tem comida. O Brasil manteve as prateleiras funcionando, a super safra fluindo, as comunicações chegando. E isso vai nos garantir a nós volta estamos fazendo, como costuma você vê dizer? que nós estamos fazendo essa conversa aqui, porque as indústrias... E também no crédito nós fizemos isso, nós botamos as debêntures conversíveis para as companhias aéreas e botamos recebíveis como garantia das geradoras e distribuidoras de energia. Por isso que a energia está no ar também, porque nós tomamos conta disso também, de dar o crédito para as distribuidoras de energia. Elas é que alimentam a cadeia inteira. Elas cobram 100, ficam só com 18, 20, e o resto elas alimentam toda a cadeia produtiva. Então, nós fomos nos nossos empréstimos, justamente para as grandes empresas, nós fomos justamente na Foz, lá em cima, com quem paga toda a cadeia. Porque você dando crédito lá em cima, você irriga a cadeia inteira. Nós estamos combatendo a crise com a inteligência de mercado, descentralizada. Em vez de ser só o governo dá aquele empurrão inicial, mas nós estamos usando um sistema descentralizado. O dinheiro demora a chegar, tem muita reclamação, mas não vai ter tanto desperdício. Agora, ministro, de recursos. Tem gente dizendo que a gente vai votar em V, em L, é em isso K, que eu estava dizendo. mas tem é isso que eu estava dizendo. Do alfabeto? O que eu estava dizendo é justamente isso. Eu não acredito no L. O mundo estava em desaceleração desincronizada. Eu fui 2 vezes a Davos e disse isso abertamente a eles, e esse era o diagnóstico deles. O mundo, depois de 2, 3 décadas subindo, se integrando globalmente, ele foi atingido exatamente quando já estava em desaceleração sincronizada. O mundo estava descendo. O Brasil estava decolando. Decolando. O Brasil estava no fim de um longo ciclo de baixo crescimento, prisioneiro de uma armadilha de baixo crescimento, exatamente porque os juros são muito altos, os impostos muito elevados, o câmbio muito baixo, a dinâmica de crescimento foi perdida, a política também degenerou-se em corrupção em boa parte, e não é culpa de um indivíduo em si. Eu não acredito que alguns políticos conhecidos que foram parar na cadeia entrassem na política para fazer crimes. Não acredito nisso. Isso aí foi a mesma degeneração que aconteceu desde a França, do antigo regime, até passando pelo que aconteceu na Rússia, que desmoronou lá na frente. Eu não tenho dúvida que qualquer regime totalitário tem muito mais corrupção do que uma democracia, eu não tenho dúvida quanto a isso. E o que aconteceu no Brasil é que o próprio regime econômico inadequado é que foi corrompendo lentamente a democracia e estagnando a economia. Então, nós não temos nenhuma dúvida de que esse modelo tem que mudar. E está mudando. E está mudando. Os congressistas estão legitimados pelo voto, estão aí para fazer a mudança, são reformistas e estão empurrando as reformas. Eles também acham que o sistema está inadequado. Eles também acham que nós temos que mudar agora, esse modelo ministro, econômico. Além do 5G... Então, eu chego no 5G agora, que é o seguinte. O que está acontecendo no 5G? E a pandemia acabou sendo um fator importante. Para nós já estava mais ou menos tranquilo, absolutamente tranquilo, que geopoliticamente nós estamos com as democracias ocidentais. Se tivesse alguma confusão, foi o que eu disse aqui para o Xi Jinping e para o Putin numa conversa, dizendo o seguinte, olha, nós respeitamos o regime político que vocês têm lá. Nós gostaríamos que vocês respeitassem os nossos aqui. Há muito boato de que há estímulos a movimento de rua, quebra-quebra, para desestabilizar as democracias ocidentais. Todo mundo está achando que vocês estão interferindo em eleições, particularmente a Rússia estaria interferindo em eleições nos Estados Unidos, na Europa, na eleição da França, também nas eleições e movimentos de rua na América Latina. Então eu fiz uma provocação falando assim, nós esperaríamos que vocês respeitassem nossos regimes aqui, como nós respeitamos de vocês lá. Então eu estava justamente dizendo isso, olha, porque se tiver qualquer complicação, nós somos ocidentais no sentido de que gostamos de democracia. É o nosso regime. Não gostamos de regimes totalitários. Não queremos. Não achamos que funciona bem. É o nosso DNA aqui. Então, isso é o que nós defendemos aqui. Ora, se numa hora dessa, dizendo isso do ponto de vista geopolítico, quem conduz melhor essa mensagem é o próprio ministro das Relações Exteriores e tal. Eles falam, olha, nós estamos do lado de cá, nós estamos com o Trump, nós estamos isso, estamos aquilo. Agora, do ponto de vista econômico, nós estamos dançando com o mundo inteiro. Porque com a Argentina também? O que nós fizemos? Acertamos o Mercosul em 3, 4 meses. Entramos e fechamos um acordo com a Argentina. As pessoas achavam que era impossível, que era muito difícil.
Quando me perguntaram também, houve um mal-entendido, né? A nossa prioridade não é essa. A nossa prioridade não era o Mercosul. Nossa prioridade, todo mundo sabe no Brasil, que a nossa prioridade é a reforma da Previdência. Foi isso que eu falei. Não é, porque tinha uma repórter da Argentina o tempo inteiro. Mas e o Mercosul? O Mercosul, eu falei, escuta, eu estou falando para 30 jornalistas brasileiros. Eu estou falando que a prioridade é o regime fiscal, é a Previdência. E você fica perguntando sobre o Mercosul. Não é a nossa prioridade. Dito isso, não sendo a nossa prioridade, foi fechado em 3 ou 4 meses. Tá certo? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, do ponto de vista de nos integrarmos à economia global, nós queremos fazer esse movimento. Mas nós não podemos fazer isso com desemprego em massa agora e pensar que isso é a prioridade. Ministro, nossa. Aí está o ponto. Ministro, deixa eu pegar, porque aí está o ponto. Desemboque no G5. Eu gostaria de Quando tem essa pandemia, 5G, desemboque no 5G. Quando tem essa pandemia, o que está acontecendo no Ocidente, não é no Brasil? O que aconteceu na Inglaterra? Olha, tudo bem, 5G na franja. No que é core e segurança, não mais. Porque da mesma forma que está havendo um problema de segurança quando escapa um vírus lá de uma fronteira específica, sei lá, se amanhã tem um problema geopolítico qualquer. Quer dizer, está havendo, é inegável, o Ocidente refletindo um pouco sobre algo que a gente, do ponto de vista prático e comercial, sempre ignora. Né? Você, quando entra num táxi, você não pergunta se ele é torcedor do Vasco, do Flamengo, você quer que ele te sirva. Você toma o táxi no aeroporto, vai para sua casa, você não faz muitas perguntas. Vamos a ele da perspectiva da economia brasileira. Eu sou muito grato ao senhor ter feito exatamente essa analogia entre questões geopolíticas e a situação internacional e para a economia brasileira com a crise do vírus. Lá no começo do nosso programa, o senhor fez uma observação interessante. O senhor disse o seguinte: uma das coisas que eram assinaladas como defeitos do Brasil, que era uma integração muito precária nas cadeias produtivas globais, acabou sendo benefício nesta crise, porque nós não tomamos a pancada tão grande quanto outros que dependiam, por exemplo, muito da China ou da Ásia. Agora eu venho para o ponto que o senhor está abordando. A crise levou muitos países a achar que tem que voltar para uma certa, digamos, situação de autarquia, sobretudo no que se refere à produção industrial. Pois bem, o senhor é um bom observador da cena econômica brasileira, o senhor sabe que o Brasil foi se desindustrializando por N fatores ao longo dessas últimas décadas. Agora, a minha pergunta, quando a gente pensa em retomada, nesta retomada, qual é o papel que o senhor enxerga para a indústria brasileira? O que foi negativo para o Brasil será um fator positivo? Ou seja, o senhor pensa em garantir à indústria brasileira um ambiente de proteção e incentivo que permita que ela prospere, já mais desvinculada ainda das cadeias produtivas internacionais? Ou o contrário, ministro? O senhor vê a possibilidade do Brasil se reindustrializar, encontrando-se de novo naqueles fluxos de integração internacionais que o senhor mesmo disse estão em refluxo? William, eu tenho que terminar o G5, desculpe, e eu volto para a reindustrialização. Porque o G5 era exatamente... O G5 era exatamente... O 5G, desculpe. O 5G era exatamente a fronteira da nova revolução digital. Nós precisamos estar atuais. Então, se não houvesse esse problema geopolítico criado agora, essa suspeição com regimes, porque agora criou-se uma suspeição na Europa inteira, nos Estados Unidos, que é o seguinte: bom, será que demoraram a comunicar que essa crise era pandêmica, que era um problema sério? Será que fecharam uma província aqui, mas deixaram continuar viajando para o exterior? Será que se os serviços de segurança... Imagina se as pessoas estão em casa e até os serviços de comunicação todos fossem interrompidos porque teve uma crise na China e eles desligaram lá os botões. Quer dizer, essa suspeição geopolítica veio num momento ruim, no momento exatamente em que nós temos que dar o salto quantitativo, tecnológico agora, e qualitativo e quantitativo em tecnologia, na hora que chega o 5G, que seria interessante deixar a competição funcionar, deixar a Ericsson de um lado, deixar a Huawei do outro lado, deixar chinês brigar com o americano, brigar com os nórdicos e ver quem nos serve melhor. Nessa hora que nós devíamos dar um mergulho
vem essa primeira nuvem de suspeita e cria um problema geopolítico, não que era algo estritamente econômico, aquilo que eu disse para você. Nós podíamos geopoliticamente dizer que nós estamos do lado de cá, mas toda vez que me perguntasse sobre economia, eu ia para o lado de nós vamos dançar com todo mundo e vamos comercializar com todo mundo, queremos investimentos de todo mundo, vamos investir lá fora, queremos receber investimentos, vamos fazer acordo de bitributação, estamos fechando agora acordo de bitributação, vamos entrar na União Europeia, quer dizer... Então, na hora que nós engatamos essa marcha, veio o meteoro. Aí pergunta você, isso muda nossos planos de industrialização? Eu digo não. De reindustrialização, não. Como nós mudamos o modelo? Como nós vamos para impostos corporativos mais baixos? Como nós temos taxas de juros agora de 2,2%, a taxa básica de juros de 2,2%. Como nós temos um câmbio acima de 5%, nós mudamos aquele regime. Em vez de juro alto e câmbio baixo, nós estamos com câmbio baixo, juro alto. Desculpe, com juro baixo e câmbio lá em cima, oferecendo uma proteção natural. Isso empurra o Brasil em direção à vantagem comparativa. Se nós exportarmos para a Ásia, não só para a China, mas se nós começarmos a exportar para o Oriente Médio, para a Índia, nossa produção agroindustrial, o Brasil vai ter um boom de crescimento aí extraordinário nos próximos anos, nas nossas vantagens comparativas. Então, essa integração é saudável. E a nossa indústria, como é que vai resistir? Muito melhor do que resiste hoje. Porque hoje ela tem impostos excessivos, encargos trabalhistas, juro muito alto, falta financiamento, falta investimento e falta também um clima propício, um clima de negócios propício. É a 8ª economia do mundo e a 109ª em facilidade de fazer negócios. Então nós estamos trabalhando nisso, Nós queremos terminar esse governo entre os 50 melhores ambientes de negócio. A reforma tributária vai ser decisiva para isso. Os marcos regulatórios serão decisivos para isso. Os níveis de taxação serão decisivos para isso. Então, tudo isso nós estamos atentos. E essa é a agenda da retomada. Segue o que tinha que ser feito antes, que é essa transformação do Estado, a descentralização de recursos para estados e municípios. Toda essa agenda volta. Só que agora, com muito mais ênfase em emprego e renda. Porque a primeira parte do governo foi para escaparmos do buraco negro fiscal, que estava nos engolindo. Eu vou pedir licença ao Rafael, que estava com uma pergunta pronta na ponta da língua para continuar nessa questão da reindustrialização do Brasil e perguntar concretamente ao ministro da Economia. Ministro, por exemplo, a indústria automotiva, uma das que tomaram a maior pancada nessa crise, né? Eles estão claramente pedindo ao governo um tipo de incentivo, e no caso, incentivo ao consumo. Em relação ao segmento industrial, com este peso, com este símbolo, o que o senhor está pensando em fazer? Foi ótimo você dar o exemplo automotivo, porque nas grandes cadeias, que nós chamamos para conversar sobre como ajudá-los a resistir ao impacto inicial, nós chamamos, como eu disse, primeiro as companhias aéreas, baseado em debêntures conversíveis, através de empréstimos do BNDE. Na verdade, o BNDE coordena pools de empréstimos. São capitais privados, como eu disse, são soluções privadas descentralizadas, não é só o governo coordena, mas o setor privado está entrando. Então, um dos primeiros foram justamente as companhias aéreas, um segundo setor foram as distribuidoras de energia, né? Por isso que nós estamos funcionando, está tudo funcionando, porque usamos os recebíveis como garantia. Para cada setor, a solução é uma. E chegamos na automotiva também. Conversamos, fizemos já... Eu já fazia reuniões regulares. A cada 2 meses eu me reúno com todos os setores. Com cada setor, né, a cada 2 meses eu estava com eles. Agora passou a ser a cada 2, 3 semanas eu estou com todos os setores. E a automotiva foi muito clara. Disse, olha, nós precisamos de ajuda de capital de giro. Nós vamos precisar de capital de giro. E houve já uma experiência anterior com eles, que foram o CCB, Certificado de Crédito Bancário, quando houve o crash lá de 2007, 2008, nos Estados Unidos, e a crise bateu também no Brasil. E naquela época foram usadas justamente garantias das matrizes para que nós, então, pudéssemos estender as linhas de empréstimo aqui. Qual o problema dessa vez? Que as matrizes também estão com dificuldade lá. Estão com problemas lá também de capital de giro, porque normalmente tinha um problema aqui e eles davam garantia. Eles estavam bem lá e davam garantia aqui. Só que lá eles estão sofrendo um impacto tão grande ou maior do que aqui. Alguns deles tomaram um impacto maior lá até do que aqui. Então, eles estavam com dificuldade de dar as garantias. E aí, como é que nós vamos dar os empréstimos aqui sem essas garantias? Então, isso demorou um pouco, mas finalmente foi resolvido.
Eles conseguiram equacionar lá, nós vamos fazer um esforço extra aqui também, mas estamos atendendo a cadeia automotiva do ponto de vista de crédito de curto prazo. Daqui até o fim do ano, né? Temos que segurar. Os exemplos são extraordinários. Uma companhia de aviação, por exemplo, chegou para mim e disse o seguinte: olha, ministro, nós pagamos 2,5 bilhões de impostos o ano passado. A gente paga 2,5 bilhões de impostos. Então, por favor, dê um crédito. Eu não estou pedindo nem dinheiro, grants, são presentes, como são dados lá nos Estados Unidos. Eu estou pedindo só um empréstimo. Se me der 2,5 bilhões, o ano que vem, eu já estou pagando os 2,5 bilhões de empréstimo e ainda vou pagar 2,5 bilhões também de impostos, ano a ano, daqui até o fim da vida. Então, quando você ouve isso, você fala, bom, você tem que botar o dinheiro público lá, mas eu quero as garantias. Então, eu vou querer, no caso das aéreas, as debêntures conversíveis. No caso das automotivas, eu preciso de garantia da matriz. Então, fizemos esses empréstimos também, estamos fazendo, coordenamos esse empréstimo, eles saíram, alguns saíram, algumas deram as garantias, o empréstimo está saindo, uma ou outra que não quis dar o empréstimo está ainda argumentando conosco que o dinheiro não sai fácil, porque é dinheiro público também. Não é? Eu não posso aliviar aqui e, de repente, ele leva esse dinheiro lá para fora e salva a empresa dele lá fora, justamente porque ele é uma multinacional. Então, nós estamos de olho nisso também. Agora, dito isso, como é que você trabalha o setor em si? Conversando com eles, William, eu converso muito francamente, você conhece, você sabe como eu sou nisso. Eu digo, olha, vocês eram 22%, 23% do PIB brasileiro 15, 20 anos atrás. Vocês estão sendo desindustrializados, né? O Brasil está sendo desindustrializado 20 anos seguidos. Vocês querem continuar com o mesmo jogo de subsídio, de incentivo para botar a fábrica aqui, botar a fábrica ali, aí bota a fábrica num lugar que é longe do centro consumidor, porque um Estado te deu um subsídio. Aí você vai parar no meio do Oceano Atlântico e coloca lá uma fábrica porque lá tem um subsídio fiscal, tem um incentivo. É uma má localização industrial. Você, em vez de usar fatores naturais de vantagem comparativa, proximidade centro-consumidor, proximidade da fonte de matéria-prima, ou então mão de obra qualificada. Quer dizer, você, em vez de fazer uma boa localização industrial, você acaba atraído por um subsídio aqui, um subsídio ali, uma guerra de subsídios, uma guerra fiscal entre os estados. Isso é suicida. Os estados se matam, perdendo receita, a indústria se perde, correndo atrás do dinheiro fácil, aparente, do subsídio, e o resultado final é juro alto, imposto para tudo que é lado, má localização industrial, perda de competitividade. O resultado é um desastre. Então, não contem conosco para continuar no mesmo jogo equivocado que vocês têm feito. Vamos fazer um jogo diferente agora. Vai ter que ser diferente. Vocês vão nos dizer, por exemplo, eu quero que vocês simulem aí. Simula aí numa reforma tributária. Simulem aí o que acontece numa indústria de cadeia longa, com o efeito que vocês têm, uma cadeia produtiva longa. Né? Primeiro sai do vidro, depois vira plástico, depois junta com borracha, vira automóvel, vira avião, depois serve refeição a bordo. Vamos pegar esse negócio aí, seja cadeia de transporte aéreo, seja cadeia de transporte terrestre, automóveis, veículos. Vamos pegar esse negócio e façam as simulações. O que acontece se eu botar um IVA de 25% em você e deixar os encargos trabalhistas? O que acontece se eu tirar os encargos trabalhistas e reduzir o IVA, mas botar um imposto sobre transação desonerando a cadeia? O que acontece? Simulem isso para mim. Os resultados foram fantásticos. Tem gente que fala, olha, um imposto sobre transação tem um efeito cumulativo, sim, 5%. Agora, o encargo trabalhista de 20% sobre a mão de obra tem um efeito cumulativo de 15%, 3 vezes mais. Eu prefiro que você amplie a base de tributação e reduza as alíquotas. Então, nós estamos escutando isso tudo de todo mundo. Eu estou há 1 ano escutando todo mundo sobre isso. Então, eles sabem que o futuro é diferente. Eles tentam sobreviver a curto prazo nos mecanismos e ferramentas que existem. Por favor, os governos passados deram subsídios e desoneraram as cadeias, as folhas, e deixando tudo para estourar agora. Agora é um encontro de contas. Quer dizer, nós estamos acertando contas. Está cheio de cadáver saindo do armário. Está cortando, ministro? Aí é que está. Está cheio de cadáver saindo do armário agora. Tem 20 anos de Lei Candir, aí, de repente, nós é que estamos fazendo o acerto de regularizar a Lei Candir. Por que nós não estamos com esse problema? Porque a nossa filosofia já era transferir recursos para estados e municípios. A Lei Candir era 4 bilhões, o ano passado nós transferimos 11,7. Esse ano nós já transferimos muito mais, transferimos 150 bilhões para estados e municípios. Então, essa facilidade de acerto é até pela nossa visão de transformação do Estado.
Nós temos que descentralizar os recursos. Agora, nós vamos ter que transformar a indústria brasileira. Eu converso francamente com eles. Eu digo, olha, se for para ficar no mesmo jogo de você onera a folha de pagamento e depois vocês vêm aqui e conseguem desoneração. O que acontece com os tributos no Brasil, William? Um terço tem capacidade de fazer pressão política, faz lobby, vem a Brasília e consegue ser desonerado. O outro terço não tem lobby político, mas tem dinheiro, prefere pagar escritório de advocacia e acaba criando um contencioso de 2 trilhões com a União. E só um terço paga. Então, um terço acaba pagando muito, porque tem um terço que é desonerado e o outro terço que prefere ir para a justiça e não pagar. Se os impostos fossem mais baixos, você não precisava nem desonerar, nem ter o contencioso. Então, a direção nossa é essa. E eu converso com eles assim. Estão reclamando de quê? A taxa de juros, a taxa de câmbio hoje é alta. Você tem uma proteção natural que você não tinha. Você prefere ter um subsídio e o câmbio de 2 ou prefere um câmbio de 5 e o subsídio diminuindo? Né? Da mesma forma, os encargos trabalhistas. Nós vamos reduzir os encargos trabalhistas. A conversa tem que ser assim. O resultado final é sempre o seguinte, mas deixa mais um ano só esse subsídio, ou deixa mais um ano só essa desoneração. Né? Só que vai ter uma hora que essa conversa termina na remoção do subsídio, na remoção, na desoneração da folha, na reforma tributária e vida que segue. Agora, ministro, eu queria fazer uma outra pergunta ao senhor aqui a respeito de privatizações. Esse foi um tema bastante discutido durante a campanha eleitoral. Eu me lembro de ter feito uma entrevista recente com o secretário de Desestatização, Salim Matar, em que ele enumerou mais de 100 possibilidades de desestatização de empresas públicas, das mais diversas. E agora o presidente da República, Jair Bolsonaro, faz um movimento de abertura do governo, e esse movimento de abertura do governo, pelo que a gente viu lá atrás, tende a abrir espaço para a ocupação de empresas públicas. O senhor acredita? Nós vamos demonstrar que isso não vai ser assim. Nós vamos demonstrar isso nas próximas semanas. É mesmo? Porque tem essa hipótese justamente o seguinte. Parte do nosso diagnóstico era exatamente que o sistema político foi se perdendo nessa troca de influências. Você me dá um poder aqui, eu aparelho as estatais. O mensalão foi um problema de aparelhamento político, financiamento inadequado de campanha. Em vez de reconhecermos que isso está equivocado, e mudarmos a base da política, a eleição do presidente Bolsonaro foi para fazer uma transformação política. Tem que ser transformado. E não é só do presidente. O Congresso todo que foi eleito para mudar. Todo mundo que chegou aqui chegou com voto. Ninguém entrou pela janela. Todos eles receberam a mensagem das urnas. E a mensagem é para mudar. Por isso, inclusive, que apesar de todas as críticas e todas as críticas ao Congresso, ao presidente, à equipe econômica, todas as críticas são feitas, mas a verdade é que as reformas estão andando. Por que será? É porque não está sendo mais fisiológica a composição. Ela está sendo temática. Ela está sendo uma aliança de conservadores e liberais, de centro-direita. E aí houve justamente esse questionamento. Bom, agora que o presidente, então, buscou o centro democrático ou o centrão, então isso agora vai exigir o aparelhamento das estatais, etc. Não. Nós vamos fazer 4 grandes privatizações nas próximas 30, 60, 90 dias. O senhor pode dizer quais são? Vamos esperar um pouquinho. Nós vamos fazer, pelo menos? Vocês vão saber já já. Mas o importante, justamente para mostrar o seguinte, não é disso que se trata. Não é disso que se trata. Nós ficamos um ano mapeando tudo isso, não era a prioridade no início era justamente a Previdência, a mudança de regime fiscal e monetário e a mudança de mix, né, com juros mais baixos, o câmbio mais alto, política fiscal mais apertada, valorizar o teto de gastos e também justamente mudar a trajetória futura dos salários do funcionalismo, que estavam cresceram 50% acima da inflação nos últimos 17 anos. Isso é absolutamente insustentável. Então, nossa ênfase era no controle dessa trajetória de gastos. Agora, nós vamos, depois de tomar pé da coisa das privatizações, o Salim continua com os mesmos números. É quase 1 trilhão em imóveis, são quase 1 trilhão também em empresas estatais, porque tem muita coisa que vocês não sabem. Por exemplo, quando se vendeu o Banco do Brasil Seguridade, ele valia mais do que o Banco do Brasil. Ele estava dentro do Banco do Brasil, ele acabou valendo mais do que valia o próprio Banco do Brasil. Então, tem muito valor escondido, que a gente chama to be unlocked, né, para ser destravado, para sair dali de baixo
Tem um arbusto, que é uma empresa estatal, cheia de ativos valiosos. As subsidiárias da Caixa estão aí? Subsidiárias da Caixa são um bom exemplo. Esse ano, por exemplo, é um excelente ano para fazer um IPO grande. 20, 30, 40, 50 bilhões. Bem maior até do que uma Eletrobras, por exemplo. Entendeu? Então, vem aí 3 ou 4 privatizações justamente para mostrar que estamos atrasados, sim, da mesma forma que num programa emergencial eu não tenho problema nenhum em admitir que houve um problema no crédito. Nós temos uma equipe extraordinária, tecnicamente sofisticada, trabalhando de manhã, de tarde e de noite. Mas são organismos vivos. O dinheiro empossou nos bancos, a necessidade de capital de giro quadruplicou, então não interessa. Mesmo a gente liberando 1 trilhão de recursos, não foi suficiente para a necessidade de capital de giro das empresas brasileiras. É difícil chegar no pequenininho, porque ele normalmente não tem garantias, não tinha nem endereço, eram invisíveis. Então, apesar desses problemas todos, nós não temos problema nenhum em admitir que temos problemas e que tem desempenho insuficiente a ser aperfeiçoado e melhorado. As privatizações, fazemos o meia-culpa. Elas não andaram no ritmo satisfatório. Decisivamente não andaram. Mas vão andar agora. Eu vou tentar uma última. Os Correios estão na lista? Seguramente. Mas nesse ano ainda? Não vou falar quando, mas seguramente. E toda vez que me perguntar, eu vou dar a mesma resposta. O que você acha das empresas estatais? Devem ser privatizadas? O que você gostaria? Privatizar todas. Eu tenho que ir para esse exemplo, só para ficar claro para a população brasileira, como o Brasil fez todo o ciclo de infraestrutura em cima das estatais e depois elas foram se perdendo, Mensalão, Petrolão, a Caixa Econômica Federal, como elas foram se perdendo no tempo, tem que ficar claro que não adianta você consertar, melhorar e daqui a 3, 4, 5 anos volta o problema de novo. Porque o diagnóstico é que esse regime dirigista corrompe a política. Então, ou você corrige o regime e privatiza, descentraliza, etc., ou vão voltar os problemas. Quantas vezes foi saneado empresa estatal no Brasil? Eu já vi aumento de capital no Banco do Brasil, já vi aumento de capital no BNDES, já vi aumento de capital na Caixa Econômica Federal. Eu já vi várias empresas estatais, Petrobras, Eletrobras. Nós já capitalizamos várias vezes essas empresas e lá na frente dá o problema outra vez. É um problema de gestão, é intrínseco. Ministro, deixa eu nesse ponto, que me parece que o senhor tem ali na questão das privatizações, como o Rafael levantou como tema aí das suas ponderações, o seguinte: com as privatizações o senhor tem 2 problemas que o senhor consegue resolver. Um é esse que o senhor acabou de dizer, o político. Não adianta, ele vai ficar saneando e se o sistema é assim, ele vai continuar gerando esses malefícios. O segundo, para onde eu vou, é a questão fiscal, é a maneira do senhor atacar a questão fiscal. A outra, o senhor fez uma referência muito contundente, muito eloquente, no começo desse programa, lá atrás, quando o senhor disse, essas coisas emergenciais não podem passar de 31 de dezembro de 2020. É uma grande interrogação que se fazem investidores e agentes da economia no Brasil e fora do Brasil. Em que medida o senhor consegue segurar a questão fiscal que explodiu por causa da crise? A minha pergunta é, nesse sentido, ministro, o senhor perdeu recentemente um nome importante na sua equipe, que foi do Tesouro, do secretário do Tesouro. O senhor acha que, por exemplo, seria um sinal ao investidor institucionalizar a Secretaria do Tesouro? Porque nós estamos dependendo da palavra do Paulo Guedes. Paulo Guedes disse, eu garanto. Né? O senhor considera, por exemplo, a possibilidade, assim como se fala de independência do Banco Central, de uma institucionalização da Secretaria do Tesouro que sinalizaria ao investidor disciplina e rigor fiscais? Você deu um exemplo super interessante de aperfeiçoamento institucional e me deu a chance também de esclarecer o trabalho desse excelente quadro público que eu encontrei aqui. Eu trouxe uma equipe extraordinariamente qualificada, mas encontrei gente também de excepcional qualidade aqui. E uma dessas pessoas é o Mansueto. O que as pessoas não sabem é que o Mansueto, logo que começamos o governo, ele me falou assim, ministro, eu vou ficar aqui entre 3 e 6 meses para ajudar a transição, eu acho que é importante, nós temos problemas muito importantes. Eu fiquei muito grato ao Mansueto, porque eu disse, olha, é importante, nós estamos chegando agora, e é importante ter alguém experiente que possa nos orientar nesses passos iniciais. E encontramos o Mansueto, encontramos o Esteves Colnago, que está aí conosco também, que tinha sido um quadro importante no governo passado.
São quadros, fora os jovens que apareceram agora, o Levi, que era meu procurador-geral na Fazenda e hoje até foi servir ao presidente no Palácio, e agora o AGU, né, Advogado-Geral da União. Então, tem quadros muito bons. Eu tenho uma equipe muito boa aqui que eu encontrei e eu trouxe um quadro muito bom. Mas é sempre bom ter alguém experiente que já fez esse caminho várias vezes. Então, o Mansueto me disse, olha, eu vou ajudar vocês. Eu fico aqui entre 3 e 6 meses e ajudo vocês. Ele ficou 1 ano e meio. Ele ficou 1 ano além do combinado comigo. Então, as pessoas tentam atribuir agora um significado político, que agora ele está saindo, porque agora vai arrombar tudo, porque agora o Tesouro... Não é isso. O que aconteceu com o Mansueto é outra coisa. Ele disse, olha, eu estou aqui há 4 anos, é cansativo o trabalho, é de manhã, de tarde, de noite, é muito difícil, eu vou ajudar vocês na transição, daqui uns 6 meses eu saio. Mas ele se entusiasmou. Nas nossas reuniões de equipe, ele fazia, às vezes, toda segunda-feira, nas reuniões nossas, ele começava a falar, olha, isso aqui está tendo um desempenho muito bom, vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu falava, Mansueto, vai lá e conta para o mundo isso aí, faz esse discurso para o mundo, pega o microfone, vai lá e conta para o mundo, porque você é um cara que está aqui há muito tempo, na hora que a turma sentir o seu entusiasmo, eles vão ver que nós estamos na rota certa. Eu mesmo pedi a ele para se expor um pouco mais e um pouco mais à mídia, tranquilizar mercados e tudo, porque ele estava vendo o nosso trabalho. E o que estava mais ou menos combinado com ele, eu tentava justamente que ele ficasse mais, e a minha expectativa é que ele ficasse até o final do ano. Porque nós íamos criar, já estava no Pacto Federativo, já combinado com o Congresso, eles iam criar o Conselho Fiscal da República. Então, iam estar lá todo esse protocolo de crise agora, de juntar governadores, o presidente do Supremo, o presidente do TCU, o presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, tudo isso está lá. O que a PEC de Guerra chamou de Comitê de Gestão da Crise era o Conselho Fiscal da República. Só que, em vez de se reunir uma vez a cada 3 meses, numa cláusula de calamidade pública, talvez tenha que se reunir toda semana. Mas quem é que seria o condutor, o primeiro diretor executivo do Conselho Fiscal da República? Mansueto. Então, o nosso combinado é que ele teria, em vez de sair do Tesouro para o mercado, que é o que vai acontecer agora, o Mansueto talvez conseguisse nos ajudar até o final do ano, assumindo o Conselho Fiscal da República. Na hora que o coronavírus vem, estilhaça sonhos, vidas, perspectivas, esse troço todo, ele vira para mim e fala, ministro, agora a prioridade agora é justamente emprego e renda, né? Não é mais a reestruturação. Nós já mandamos os recursos para estados e municípios. Então, aquela função importante que ele ia assumir ali, que ia coordenar. Ele ia, na verdade, coordenar o que lá nos Estados Unidos se chama o State of the Union, né, que eles vão acompanhando as finanças da nação, etc. Ele ia mais ou menos ser o mestre de cerimônias de um ritual muito mais nobre até do que o Copom. O Brasil todo para saber se o juro vai subir 0,25, vai cair 0,25, que é o ritual da política monetária. Eu queria institucionalizar o ritual da política fiscal. A cada 3 meses, as principais autoridades do Brasil, o Supremo, toda hora ele julga uma causa que pode impactar 100 bilhões, 20 bilhões, 50 bilhões à União. Então é importante que o presidente do Supremo esteja sabendo do impacto das decisões do Supremo. Quando ele proíbe, por exemplo, privatizações ou ele permite privatizações, ele precisa estar consciente dos efeitos. Todo mundo que tem capacidade de impactar orçamentos públicos tem que se reunir regularmente para saber como é que está a situação fiscal do país. Então, você tem casos de estados, governadores que se perderam, destruíram as finanças dos estados, Minas Gerais, Goiás, etc., Rio Grande do Sul. Os governadores que entraram pegaram estados falidos e os TCS foram coniventes, acobertaram crimes de responsabilidade fiscal. Nós queríamos que os TCS usassem como referência o TCU. Então, também estava no Conselho Fiscal da República o presidente da Associação dos TCS. Então, nós íamos dar um grande avanço institucional nessa direção que você fala. Não é só institucionalizar o Tesouro, é toda a rede de controle das finanças públicas que estava sendo institucionalizada. E o Mansueto era justamente o nome eleito para inaugurar esse ciclo. Nós perdemos essa possibilidade com o coronavírus agora. Mas o Mansueto ele vai ficar de quarentena aí um bom tempo, né? Parece que são 6 meses antes de ir para o mercado. Então, nós vamos contar com ele pelo menos 6 meses, ainda que num conselho, digamos assim, sombra, né? Num conselho
que não estão tão explícito, mas nós vamos contar com as sugestões dele. Tem muitos brasileiros bons nos ajudando, sabe? Por exemplo, estamos desenhando aí o Renda Brasil, o Zé Márcio Camargo, que foi um dos pais do Bolsa Escola lá atrás, o Paes e Barros, que é de Chicago também, dessa escola de capital humano, de valorização do social, trabalhou também com James Heckman, que é o Nobel disso. Ele também está nos ajudando nesse Renda Brasil. Hoje mesmo tem uma entrevista bonita dele, hoje não, 3 dias atrás, né, na quinta-feira. Tem uma entrevista bonita dele, explicando justamente como é que se consolida. É por ali a coisa, né? É por ali, você consolida esses planos e cria um novo programa, que é o Renda Brasil. Então, muita gente boa nos ajudando. O Aloysio Araújo, um economista de excepcional qualidade também, eu acho até que ele vem trabalhar conosco. Agora, ministro, essa semana que passou, o Plano Real fez 26 anos. E naquele período, em 94, havia um consenso que envolvia quase que toda a sociedade, com exceção de um ou outro segmento, de que era necessário, antes de mais nada, combater a hiperinflação. O Plano Real veio e deu conta daquele recado. 26 anos depois, se o senhor pudesse propor à sociedade uma espécie de consenso em torno de algum tema, qual seria esse tema, ministro? Olha, para juntar forças diferentes. Eu acredito na democracia brasileira. Nós somos uma sociedade aberta em construção, uma grande sociedade aberta. Nós estamos vendo o que você vê todo dia, às vezes, é o barulho da democracia. Eu prefiro o barulho da democracia do que o silêncio de uma ditadura ou o silêncio da conformidade com um país que estava se perdendo. Um país que não estava mais crescendo, um país que estava se perdendo também em corrupção. Então, você tem uma governabilidade aparente, mantendo uma situação de dissolução. Quer dizer, a política se perdendo, degenerando, a economia perdeu a perspectiva de crescimento, 40 milhões de desempregados no mercado informal. O Brasil não estava bem, nós temos que fazer essa autocrítica. E, da mesma forma, o nosso governo não vai salvar o Brasil, não é isso. É um processo de aperfeiçoamento que nós estamos fazendo. E todo o esforço é válido. O real foi um capítulo monetário importante. Foi um plano extraordinariamente competente do ponto de vista monetário e foi deficiente na parte cambial, foi deficiente na parte fiscal. Por isso que ele levou tanto tempo. Nós ficamos aí uma década com juros muito altos, endividamento em bola de neve. A responsabilidade fiscal só veio no segundo mandato do Fernando Henrique, em vez de acompanhar logo no início. Então, não existe... Isso é muito da mitologia brasileira, que teve um plano que foi o melhor do mundo. Não. Tanto que, sim, mas havia um consenso contra a inflação. Eu quero saber tanto não foi... Se o plano fosse tão extraordinário, eles não perdiam 4 eleições seguidas. Sim, mas eu digo o seguinte... PT ganhou 4 eleições porque o juro foi muito alto, o crescimento foi baixo, os impostos subiram muito, o desemprego continuou. Senão estava aí. Os tucanos estavam aí até hoje. Mas a minha pergunta aqui, né, até relembrando o nome do programa, a retomada, é a seguinte: se o senhor pudesse propor um consenso ao país, naquele momento era o combate à inflação. Não existe essa bala de prata, não existe isso. Nós estamos aperfeiçoando nossas instituições. No Plano Real, nós adquirimos respeito pela política monetária. Nós entendemos que era importante. E dali para frente, depois veio o Banco Central com as faixas de inflação, as metas de inflação. Nós fomos forçados a flutuar, porque tem muita coisa que hoje parece meritória, mas as pessoas se esquecem da situação. Fomos para o câmbio flutuante. Fomos, não. Arrombou-se o câmbio. Na reeleição do Fernando Henrique, queimaram 50, 60 bilhões de dólares de reserva, o câmbio explodiu e nós aprendemos a flutuar. O Armínio fez um belíssimo trabalho flutuando. O Gustavo tinha lutado sozinho antes, lá no Banco Central, sem a ajuda da política fiscal. Por isso que o Plano Real foi tão difícil, com juro tão alto, e custou tanto tempo também. Então não houve nem a obra magnífica, nem nós faremos uma obra magnífica hoje. É um trabalho duro o tempo inteiro, e cada hora a guerra é num fronte de aperfeiçoamento. Então, no fronte econômico, a guerra era a reforma da Previdência. Avançamos mais um pouco. Agora se deslocou para o desemprego em massa. Então, nós vamos ter que atacar frontalmente o problema, justamente são os encargos trabalhistas, são os impostos excessivos. Nós vamos ter que trabalhar isso, esse fronte de crescimento e de emprego. Nós continuamos com um problema severo de educação. Nós tivemos aí 30 anos de social-democracia, que diz que são governos com ênfase no social, etc., e temos a pior educação do mundo. Então tem algo muito errado na educação brasileira, ainda.
né? Saneamento é a mesma coisa, 100 milhões de brasileiros sem esgoto. Não tem bala de prata. O que eu acho, a novidade, talvez única que nós acenamos um pouco, é que nós somos liberais democratas, em vez de social-democratas. Em vez de continuar aumentando impostos, nós preferimos dar uma ênfase maior ao mercado. Nós achamos que o governo vai manter a sua atuação social, vai até melhorar e aperfeiçoar as políticas públicas. Vamos fazer um Renda Brasil mais forte, mais focalizado do que o Bolsa Família. Então, vamos manter o que há de bom. A social-democracia trouxe muita coisa boa. Trouxe os mais pobres para os orçamentos públicos, fez muita coisa boa. Agora, errou também bastante. Ministro. Aumentou demais os impostos, deixou a dívida crescer em bola de neve. Isso nós vamos tentar consertar. Ministro Paulo Guedes, perdoe minha falta de cortesia, mas dessa vez quem nos interrompe é o relógio. Televisão, né? Vivemos no mundo da física newtoniana, a gente não consegue fazer o dia com mais de 24 horas. Eu tenho certeza que a conversa poderia prosseguir longo. Tenho a sensação que o senhor conseguiu arredondar o seu raciocínio nessa última resposta. Peço desculpas novamente por interrompê-lo, mas está acabando o nosso tempo. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao meu colega âncora Rafael Colombo, que conduziu essa entrevista comigo, e nosso agradecimento especial por parte do público também, a sua atenção. Muito obrigado, ministro Paulo Guedes, pela participação aqui no nosso programa especial Brasil Pós-Pandemia, a Retomada. Muito obrigado. Preservem a saúde todos aí, muito obrigado vocês, e nos ajudem, apoiem. Temos um presidente determinado, temos um Congresso reformista, e nós somos resilientes, e nós vamos atravessar as duas ondas, essa da saúde e depois a onda dessa crise econômica, e nós vamos nos encontrar do lado de lá bem. O Brasil vai sair desse problema, o Brasil tem potencial, tem capacidade e tem vontade de atravessar. Nós somos fraternos, nós somos brasileiros acima de tudo, essas disputas são menores do que o nosso senso comum de propósito.